Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e dando sequência ao assunto de análise combinatória, hoje falaremos de princípio multiplicativo. Qual que é a ideia? O princípio multiplicativo ele vai otimizar o caminho, evitando a construção da árvore de possibilidades. Só que, assim, para a gente modelar a ideia com você, o que acontece? Eu vou começar com um exemplo, daí eu vou modelando ela ali para você, construindo a árvore de possibilidades e a gente vai atribuindo uma dificuldade um pouco maior a cada exemplo que passa. O que eu vou fazer ali, ó? Eu peguei um conjunto formado por três elementos ali, o número 7, o número 8 e o número 9, três numerozinhos. Supondo que eu quero formar números de dois algarismos. Eu vou escolher dois números e vou formar um número de dois algarismos. Olha as possibilidades que eu tenho para isso, quer ver? Ó? Eu posso formar o número 78, tem dois algarismos. Eu posso formar o número 79, tem dois algarismos, só tem um detalhe. Será que eu posso formar o número 77? Vai depender da condição que eu impor. Quer ver? O que eu posso fazer também? Além desses números, eu poderia formar o número... Qual número eu poderia formar? O número 87 é possível, o número 89 e a grande dúvida é, será que eu consigo formar o número 88? Depende da pergunta que foi feita para você. Posso formar também quem? 97 é uma possibilidade, 98 e o 99 gera-se dúvida, né? Então a gente vai pensar assim, por que eu estou dizendo depende da possibilidade? Supondo que eu peça para você a seguinte ideia, olha a primeira pergunta. Eu quero que você faça números com dois algarismos. Essa é uma pergunta. Eu quero que você forme números com dois algarismos. E a segunda pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte, quero que você me ajude a formar números com dois algarismos, olha isso, números com dois algarismos distintos, números com dois algarismos diferentes. Aí você percebe o seguinte, né? Eu quero formar aqui um número com dois algarismos, lá também um número com dois algarismos, mas distintos. Então a gente vai brincar da seguinte maneira, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Eu vou escolher uma possibilidade, vou contar essa possibilidade e tenho que tomar cuidado com a possibilidade ou não de uma repetição. Explico. O que significa? Eu quero um número com dois algarismos. Vem aqui e faz isso aqui, ó. Coloco dois espaços. Você vai falar, professor, por que dois espaços? Aqui vai ser a unidade, aqui vai ser a dezena. Unidade e dezena, tá? Unidade, dezena. O que eu quero agora? Olha só, eu vou contar as possibilidades. A gente tem que tomar cuidado com isso. Para dezena, eu tenho uma, duas, três possibilidades. Três possibilidades. Por favor, aquele 3 que apareceu ali, esse número 3, não é o número 3, são as possibilidades de ocupação para casa da dezena. Eu tenho 3. Quais são essas 3? O 7, o 8 e o 9 estão à disposição. Só que perceba que eu não citei nesse primeiro exemplo a possibilidade de você não repetir. Então, se eu não citei não repetir, eu posso repetir a possibilidade. Se eu tenho 3 aqui, quantas eu vou ter aqui também? 3 também. Usando o princípio multiplicativo, 3 vezes 3, nós temos 9 números no total. Observe aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 números no total. Diferente do exemplo do lado. Por quê? Eu venho aqui e faço o seguinte, 1, 2, 3. Não, 3 não. São dois algarismos, perdão. São dois algarismos. Dezena e unidade. Cuidado agora. Começo pela dezena ou pela unidade, tanto faz. 3 opções que eu tenho no começo. O problema é, como são algarismos distintos, quem você usou na dezena, você não usa na unidade. Então eu preciso escolher alguém para eliminar aqui, somente para tirar e supor que eu já usei. Supondo que eu usei o 8, tanto faz quem você vai escolher. Sobram 2 opções para cá, usando o princípio multiplicativo, 6 possibilidades. Observe que no segundo evento, isso está fora, isso está fora e isso está fora. Contamos apenas com essas 6 opções de resolução. Então a ideia basicamente dessa aula é isso, a gente otimizar o caminho e tomar cuidado com uma palavra muito grande, restrição. A gente precisa tomar cuidado com restrição. Quer ver? Vou ficar longe aqui para você copiar, vou colocar mais uma situação, só que eu vou aumentar meu campo de possibilidades, certo?
Agora imagine assim, ó. Vou tirar aqui. Ó, daí faremos o seguinte. Eu vou pegar de novo um conjunto A, só que agora esse conjunto A vai ser formado por 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9. Perceba que eu pulei alguns números, tá? Pulei alguns números. Eu quero formar números pares com 3 algarismos distintos. Olha a pergunta que eu estou fazendo. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? O que acontece ali, ó? Você vai formar um número par com 3 algarismos diferentes. Eu começaria pensando assim. Já que o número é par, o que acontece? Ele tem que terminar em alguém par. Então eu venho aqui e coloco 3 espaços. Por que 3 espaços, professor? Porque nós temos aqui a unidade, nós temos aqui a dezena e nós temos agora aqui a centena. Unidade, dezena e centena. Vamos raciocinar um pouquinho? Para o número ser par, ele tem que terminar em um número par. Ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Mas, ó, as opções que eu tenho são 2, 4, 6. Certo? Eu tenho essas 3 opções. Tudo bem? Cuidado aqui, ó. Na minha unidade, ou vai terminar em 2, ou vai terminar em 4, ou vai terminar em 6. Tudo bem? Ou termina em 2, ou termina em 4 ou em 6. E aqui vem uma situação importante. Eu vou colocar isso aqui, ó. 3. Normalmente a pessoa pensa assim, meu Deus, mas 3 ele é par. Cuidado. Cuidado. Esse número 3 não quer dizer que está acabando com 3. Ele significa que eu tenho 3 opções. Ou o 2, ou o 4, ou o 6 que estão à minha disposição para o número ser par. Certo? São as opções que eu tenho. O problema é, são números distintos. Então, ou o 2, ou o 4, ou o 6 eu já usei ali no meio. Usei um deles. Deixa eu ver. Eu vou escolher alguém aleatoriamente. Escolhi isso aqui, ó. Supondo que eu usei o 4. Tudo bem? Fiz a restrição, agora, e por que eu risquei? Porque são algarismos distintos. Eu não posso utilizar o mesmo número. Então eu supondo 4, só tem uma coisa, assim, ó, vamos fazer uma continha assim. Você tem 3 opções, o 2, o 4 e o 6. Ah, professor, você riscou o 4, sobra o 2 e o 6. Mas se eu não riscar o 4, daí você risca o 6, daí sobra o 2 e o 4. Ah, mas se eu não riscar o 6, daí você risca o 2, sobra um 2. Então um deles você tem que ter usado ali na opção. Então imagino que eu usei um, elimino, agora eu vou lá para o comecinho e conto. Eu tenho para casa da centena 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades. Risco mais alguém, sobram 5 possibilidades. Multiplicando isso, ó, 6 vezes 5, 30, vezes 3 dá o quê? 90 possibilidades, beleza? 6 vezes 5, 30 vezes 3, 90 números pares que eu consigo formar. Eu posso utilizar a mesma ideia agora pensando dentro da mesma possibilidade. Imagina que agora eu quero saber assim, ó, quantos números ímpares? E se eu pedisse para você quantos números ímpares eu posso formar? Cuidado antes de você me dizer assim, falar assim, ah, a mesma quantidade. Cuidado com isso, tá? Eu imaginaria assim, 1, 2, 3. Dentro da mesma situação, tá, gente? Dentro da mesma situação. Eu quero agora número ímpar com 3 algarismos diferentes. Só que, tem uma coisa, para ele ser ímpar, na minha situação, ó, eu tenho 1, 3, 7 e 9. São as opções que eu tenho. Ou termina com 1, ou termina com 3, ou termina com 7, ou termina com 9. As opções que eu tenho, ó. Só vou reescrever o meu 4 aqui, tá? Para ser um número ímpar, ou vai terminar com 1, ou com 3, ou com 7, ou com 9. Cuidado, cuidado, cuidado. Número 4 ali. Você entendeu que o 4 não é o número 4, são as opções que eu tenho para ser formado ali. 1, 2, 3, 4. Digamos que eu usei 1. O que sobra aqui? 2, 4, 6 no primeiro, vezes 5 no segundo. Tudo bem? Ei,
6 vezes 5, 30, vezes 4. 120 números ímpares você consegue formar. Agora você pode pensar assim, se você pegar os números ímpares e somar com os números pares, você tem a quantidade total de números que você consegue formar dentro dessas condições. Tudo bem? Então é isso. Lembre, para a gente trabalhar com isso com calma, analise sempre a restrição em primeiro lugar. Tudo bem? Gente, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.